dizendo que ele não chamou Ítalo Santos ao arrependimento em suas profecias a ele. Vamos assistir aqui a reação do Leonardo Sale a um pastor que está comentando sobre as profecias das pessoas que cercavam o Ítalo e companhia. Porque o meu Deus não vê como o homem vê. Deus não fala só com os puritanos, perfeitos, santinho. Eu não concordo com algumas práticas. Eu não concordo com aquilo que está a justiça investigando. Eu não estou aqui para ser advogado, porque eu não sou nem defensor. Mas eu estou aqui para olhar como o olhar de um ministério, de um pastor. Deus, ele não vê como o homem vê. O Deus que eu sirvo, ele perdoou uma mulher no ato de adultério. Eu tenho certeza que a geração de hoje não perdoaria. O Deus que eu sirvo salvou um ladrão da cruz. Eu tenho certeza que a geração daqui de hoje não salvaria. Que a geração de hoje usa um termo que não é bíblico, que bandido bom é bandido morto. Jesus usou que bandido bom é bandido salvo. É liberto. Não existe bandido bom, bandido salvo, mano. Me desculpa falar isso. Ou o cara é bandido, o certo é o cara escolhe ou ser bandido e ir pro lado do mal, ou ir pro lado do bem, largar a bandidagem. Existe ex-bandido, que assim pode ser salvo, porque ele se arrependeu. Caso contrário, meu amigo, não existe bandido salvo. Acho que pode esperar, vamos ver. Eu sirvo, eu estou na casa de Zaqueu, que era um publicano cobrador de imposto. Esse é o Deus da Bíblia Sagrada. Aqui ele começa a fazer uma comparação, né? Se vocês que não perdoam ou duvidam de profecias, meu Deus pode não ser o mesmo Deus de vocês. O vídeo só vem após alguém citá-lo ou reagir à situação lá que o Felca expôs com o nome dele. Antes não se manifestou, também concordando com a denúncia do Felca, ou dizendo, gente, estou compartilhando aqui o vídeo do Felca, assista esse vídeo, eu estive lá, eu falei para essas pessoas a palavra de Deus, mas elas não quiseram se arrepender. Não teve nenhum apoio ao vídeo do Felca. E agora o vídeo é feito para se autodefender e atacar quem discorda do jeito que esse ministério é conduzido, ou que esse dom é usado diante das pessoas. E aí ele diz que essa geração de crentes não perdoaria a mulher no ato do adultério. A mulher foi pega no ato do adultério, mas ela não foi perdoada no ato do adultério. Ela foi trazida até Jesus, Eu não tinha ouvido isso não, é verdade, né? Ele falou, né? Foi perdoado no ato do adultério. Não. Ela foi pega no ato do adultério pelo seu marido. Ela estava traindo o marido dela e foi levada a julgamento, foi levado para os fariseus. E os fariseus que tinham a rixa com Jesus queriam achar algo para acusar Jesus. E isso era algo que eles queriam usar. Entendeu? Pegar essa mulher em adultério e ver o que Jesus ia falar. Se ele ia discordar. Então, ela não foi perdoada em adultério. Ela foi pega em adultério, levada aos fariseus. Os fariseus levaram a Jesus. E Jesus, aí sim, veio aquela frase: vai e não peques. Seus pecados estão perdoados. Vai e não peques mais. Teve aquele lá que tem pecado, não tira a primeira pedra. Todo mundo já sabe esse tipo de achei. Mas o que poucas pessoas usam é: vai e não peques mais. Que encontraram no ato do adultério, segundo eles, e trouxeram até Cristo. Jesus a perdoou. Mas o detalhe é que Jesus falou para ela: não peques mais. O ladrão na cruz, sim, Jesus perdoou o ladrão na cruz. Bandido bom é bandido salvo. Não existe bandido salvo. Você é salvo ou você é bandido. A gente não pode sacralizar. Concordo. A verdade. E outra coisa, o bandido foi perdoado, mas ele não foi removido da cruz. Ficou na cruz e pagou o preço que devia na justiça. Correto. Zaqueu, sim, Zaqueu foi perdoado, mas Zaqueu só foi perdoado depois que ele confessou. Jesus entra na casa de Zaqueu e fica calado. Aí Zaqueu se levanta e diz: Senhor, se eu defraudei alguém, eu restituo 4 vezes mais. E metade dos meus bens eu dou aos pobres. Ele abriu mão do amor ao dinheiro. Aí Jesus disse: hoje veio salvação sobre essa casa. Zaqueu confessou Cristo como o único Senhor e Salvador e reconheceu que ter Jesus é melhor do que ter o dinheiro vindo do Império Romano. E Jesus foi quem disse: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então Zaqueu reconheceu ser perdido e reconheceu Jesus como o único Senhor e Salvador. Eu nem preciso explicar muito, né? Aí que coisa básica.
coisa que essas pessoas para quem o Leonardo Sali e Renálida profetizaram não fizeram, não imitaram Zaqueu e não permaneceram na presença de Jesus. Para você não se perder no vídeo, é sobre o que o pastor Leonardo Salles não foi, eles foram, esse negócio não sei se foi convidado ou não, foi convidado para pregar e tudo mais lá, mas só que ele não pregou sobre o arrependimento. Porque essas pessoas, todo mundo é pecador, inclusive eu. Todo mundo é pecador. Mas se você é um pastor, você tem que pregar o arrependimento. Sem arrependimento, não há salvação. Não adianta vir com profecias, com balachuia, seja lá o que for. Entendeu? Se não houver arrependimento, não há salvação. Inclusive para mim. Serve primeiramente para mim. Entendeu? Com aquela mulher Esse é o foco do vídeo. Ordenada por Jesus a não pecar mais e nem confessar o Cristo como o ladrão confessou. Leonardo Sali, então, bastante indignado, ataca Eliseu Rodrigues e o chama de professorzinho vendedor de curso. Presta atenção nesse vídeo que o Eliseu Rodrigues falou de mim. Do Leonardo Sali, para esse tipo de gente que precisava ser exortado, só se entristece com esse tipo de profecia, quando deveria ser uma mensagem completa. Quem é justo diante de Deus? Taqueira para... Ele não falou, você viu que o pastor Eliseu, ele não falou, ó, presta atenção. Ele, no momento algum, ele falou que deixou de pregar, mas a mensagem completa, entendeu? Se quiser a revelação, revela, pregação, profecia, profecia, mas tem que ter arrependimento, é a mensagem completa, meu amigo. Não existe meia mensagem, entendeu? Ou é ou não é. Para quem é um falso crente, só porque tá ali adorando, tá ali chorando naquele ambiente místico, vocês pensam que eles são meus servos e vocês profetizam para eles como se eles fossem meus servos? Quando ele fala do Ítalo Santos, que estava no culto, a qual fui convidado para ministrar e profetizei para ele, tudo se cumpriu. E a Camilinha estava grávida, eu falei que ia perder o filho. E eu tenho uma foto aqui da perda da criança, porque a ação do próprio Ítalo dizendo que tudo que Deus usa a minha boca para falar se cumpre, inclusive da prisão. A última vez que ele me ligou de chamada de vídeo, eu falei para ele, tava aquela polêmica do Oruan sendo preso, eu falei, eu vi você sendo preso e saindo na televisão. Peraí, tudo que Deus me usa para falar se cumpre. Eu não vi nenhuma coisa da Bíblia até agora, né? Estranho, né? Eu falei isso para ele. E todos que estavam lá e que presenciaram são testemunha. E se cumpriu. Tudo que Deus falou se cumpriu. O problema é que você acha que Deus só usa para falar mel. Você não vem no nosso culto. Jesus salvou um ladrão da cruz e ele botou no vídeo dizendo que o ladrão da cruz morreu na cruz e Deus o salvou. Jesus o salvou e o perdoou, mas não tirou a punição dele da cruz. Mas Jesus também morreu na cruz e não foi bandido e não foi ladrão. Levou sobre ele o pecado a qual não cometeu, mas para nos salvar. Então nem todo mundo que está na cruz significa que é bandido, que ela... Peraí, não tô entendendo muito aqui. Ele pegou o exemplo do ídolo. Se eu estiver errado, pode me corrigir nos comentários aí. Ele pegou o exemplo do ídolo e pegou o exemplo de Jesus. Meu Deus. Ladrão. Então Jesus salvou porque houve graça. E o único lugar que ele se arrependeu foi na cruz. Por isso que já estava preso na cruz e salvo foi na cruz. Mas será que se ele tivesse se convertido fora da cruz, Jesus não daria uma outra oportunidade para ele e até mesmo um livramento? Porque a lei também mandava matar quem fosse pego em adultério. E Jesus livrou a adúltera da morte. E por que a lei de Moisés não se cumpriu contra ela? Faz sentido? Você é convencido pela oratória. Sabe quem fala bem também? O diabo. O diabo usou a Bíblia no livro de Lucas capítulo 4 para tentar convencer Jesus no deserto. Vai acreditando na oratória. Vai acreditando na pessoa que você acha que sabe a letra. Se ele dizer Peraí, oratória. Ele também não tem oratória, não? Não é algo contraditório? Meio estranho, né? Muito estranho. Eu não entendi muita coisa que ele quis dizer, não. Desculpa. Entendi não, tô tentando raciocinar aqui, pegar o raciocínio aqui, mas tá difícil. mais inteligente que o diabo na Bíblia, mesmo o diabo sabendo a Bíblia de trás para frente, de frente para trás, ele continua morando no inferno. Tem muita gente que vai para o inferno sabendo Bíblia. A própria esposa é mais crente do que o marido, que estava com uma doença, né? E ele disse que Jesus não ia curar. E a fé dela o curou. Se a esposa estava doente, teve fé para ser curada, quando o marido falou que não curaria, não, Luana, Jesus não vai curar não, senão você não tinha plano de saúde. Mas a minha fé me ensinou. Procura no YouTube esse vídeo e dele falando
Se o marido não tem fé para curar a esposa, você acha que na pregação dele vai te curar? A oportunidade de ministrar no reverendo Adão Santos, o mesmo congresso que... Não, mas o que eu quero saber é o seguinte, cara. Responde sobre o que foi falado. Por que você não pregou sobre arrependimento? Aí você vem que esse coisa em cima da outra e não vai no ponto. Apostar quando vai acabar esse vídeo, ele não vai falar nada. Ele não vai falar sobre o assunto realmente que foi falado. Ele vai fugir do assunto, certeza, cara. Quando é assim, quando fala demais e não vai no assunto direto, certeza. Houve salvação de almas, libertação de demônios, revelação, cura e muita palavra. Enquanto ele pregou no mesmo lugar e teve uma oratória boa. Vê no YouTube se o resultado foi o mesmo. É assim que ele ia... Parou. Olha o que o cara falou. Teve libertação, salvação de almas, parará, pororó. E vê no YouTube se houve a mesma. Ele falou, vê no YouTube se o meu não fez mais do que o dele. É uma disputa agora, Esse cara tá estranho, cara. Esse cara tá estranho. Esse cara é estranho. Esse cara é estranho. Ele é estranho. É um cara que não pode confiar muito, não. No altar. Se Deus responder com fogo, e você vai ver. Quem sabe você se converte a Cristo. Quem sabe você tem uma experiência genuína para mudar também a tua vida. Porque eu não tenho raiva de você. Eu tenho pena de você. Enquanto você usou o seu próprio áudio para falar, Salles... Eu achei que ele tá meio nervosinho. Tá vermelho. Normalmente quem fica nervoso é porque tá com a ficha suja. Tem alguma coisa pendente aí. Normalmente é isso. Não tô acusando, falando que é ele. Normalmente. Tá muito vermelho, ó. Como o vídeo que eu postei, e vocês vão ouvir aqui agora de novo, dizendo, Salles, eu uso disso para vender curso. Entra no Instagram dele agora e tá vendendo curso. Ô Eliseu, por que você não usa o valor do seu curso para fazer a obra de Deus, para ajudar pessoas? Aproveita o seu público, que aproveita da dor dele para vender seu curso e vende. Você vai ensinar um povo somente letra mata e o espírito vivifica. Petra mata? Isso, Gamaliel sabia a Bíblia, mas não expulsava demônio. Não apresentou Jesus para Saulo. No caminho de Damasco ele teve experiência. Torno a dizer, falar até papagaio fala. Vamos parar de falar, vamos parar de fazer vídeo. Porque eu só faço vídeo para te responder. Porque você é sempre que me ataca. Ciência. Rodrigues, qualquer dia desses, eu vou aparecer no meio do teu culto. Vou procurar a tua agenda, vou pegar o avião, vou descer e vou sentar no meio do povo para ouvir tua pregação inteira. Aí depois, vou deixar Deus me usar no meio do culto. E aí... Vou deixar Deus me usar no meio do culto. Quando a tua pregação acabar, que não fez nada e resultou nada, os demônios vão se manifestar, vai ter revelação. Não preciso de microfone para isso, não. Faz no meio do povo. E vou deixar Deus me usar. E aí... É o bichão, hein? É o bichão. É o bichão. Você é o bichão, cara. Você é o cara. Ele vai no culto. Ele não vai no culto pra buscar Deus, fazer isso. Não, ele vai lá pra querer envergonhar os outros. Aí ele falou que lá, depois que terminar de pregação, ele vai envergonhar fulano. Vai manifestar demônio e tudo mais. Vai deixar Deus usar ele. É até estranho. É tipo uma soberba, cara. É estranho demais. Você vai ficar envergonhado no meio da internet. Porque quem gosta de envergonhar é envergonhado. Quem planta vergonha, colhe vergonha. Você até hoje nunca me envergonhou, nunca me bateu em nada. Guarda o que eu tô te falando. Eu nunca falei isso. Mas eu tô falando agora. Posta mesmo as tuas agendas no teu Instagram. Que qualquer dia desse... Eu já fui no Bom Samaritano. Fui educado. Porque eu fui lá para resolver. Não resolveu? Agora eu vou com o poder. Vou ficar quietinho. E você pregando. Olha bem nos meus olhos. Que aí você vai ver o poder de Deus sobrenatural. Até você entender que a tua pregação só vem de curso. Professorzinho. Chega de internet por hoje, né? Chega de internet por hoje. Chega. Ó. Chega.